Olá, estamos de volta com mais uma aula de Geografia para o sexto ano, tá? Com o tema Diferentes maneiras de representar as paisagens. Por meio de pinturas em telas e de fotografias, as pessoas têm registrado diferentes paisagens terrestres. Alguns desses registros mostram a relação entre elementos naturais, como um rio, uma cachoeira, percorrendo formas de relevo íngremes ou ainda o relevo litorâneo, sendo esculpido pela ação da água do mar. Vamos ver então essa imagem, tá? É do artista Johann Moritz, Floresta Virgem, perto de Mongaratiba, tá? Essa obra, desse autor, ela é do século XIX, tá? Os elementos naturais dessa paisagem, que é no Brasil, na terra, Floresta Virgem, perto de Mongaratiba. O rio segue seu percurso cercado por floresta nativa, tá? Já outras imagens artísticas, elas registram paisagens que mostram a combinação de elementos naturais e também elementos culturais e a natureza expressas nas paisagens registradas. Essa imagem é do artista Jules Morrie-Vincent, tá? Essa imagem, ele representou na tela, tá? Denominada A Glória, elementos culturais e naturais da paisagem do Rio de Janeiro, também do século XIX, tá? Desenhando paisagens por meio de croquis. A técnica de registrar uma paisagem de croquis é anterior à invenção da fotografia. O croquis consiste na representação dos aspectos culturais e naturais que compõem uma paisagem, tá? Na forma de um desenho rápido, sem necessidade de elaboradas técnicas artísticas, mas que consiga expressar cada elemento dessas paisagens. Desde o século XVI, viajantes que exploravam o território brasileiro em expedições, de reconhecimento eram acompanhados por um artista que costumavam registrar em croquis as paisagens observadas. Um dos artistas que se valeu dessa técnica foi Johann Moritz Rugendas, tá? Nascido na Alemanha em uma família de pintores, Rugendas veio ao Brasil com o intuito de registrar as paisagens e os povos da América. Então, aqui nós fizemos, eu coloquei alguns croquis, tá? Para vocês verem. E também é bem mais fácil essa técnica de desenho. Ele é feito com o lápis. Naquela época ele era feito com carvão, tá? Sim, com carvão. Aqui, ó, essas técnicas são chamadas croquis, tá? Essas pinturas. Olha, um casebre, tá? Uma montanha. Vamos falar agora de planos de paisagens. Para compreendermos a organização dos elementos em uma paisagem, podemos dividi-las em diferentes planos separados horizontalmente, tá? Do ponto de vista do observador, o primeiro plano será o mais próximo, sendo os detalhes visíveis
e de fácil identificação. Olha o primeiro plano aqui, ó. Essa parte é a primeira coisa que nós podemos perceber ao olharmos uma paisagem. No primeiro plano, nessa paisagem, né, nós observamos logo um lago. Está dividido aqui, ó, primeiro plano. Já no segundo plano da paisagem, nós podemos observar a presença de vegetação e também de algumas construções, né? Dividida aqui nas árvores, ó. No terceiro plano da paisagem, nós observamos uma montanha com o pico coberto de neve, tá? Esse é o terceiro plano. Primeira coisa que nós olhamos é o lago. A segunda coisa são as árvores e as construções, né? E depois nós podemos observar a montanha que fica em terceiro plano, tá? Outra paisagem aqui, tá? Aqui ela foi classificada em plano A, que seria primeiro plano, plano B, que seria o segundo plano, e o plano C, né? Olha, o plano A, nós observamos a água. No plano B, nós observamos as árvores. E no plano C, a montanha, tá? Dividindo lá no horizonte, ó. Plano C. A linha do horizonte. Aqui mais uma imagem, primeiro plano, qual é? A água. Todo primeiro plano é necessário ser a água? Não. O primeiro plano, ele pode vir de construção, ele pode vir de plantações, tá? O segundo plano pode vir só de construção. O terceiro plano, ele pode vir ou de montanha ou de árvores também. Tanto faz, ou de rios, tá? Oceanos, tanto faz, depende da imagem. Mas a gente consegue nitidamente separar os planos da fotografia, da imagem. Olha esse daqui. Primeiro a água, depois a praia e as construções, né? E as plantações. No terceiro plano, a montanha, tá bom? Essa também, eu coloquei essa que está bem visível também. Primeiro plano, nessa já não é água, ó. São gramíneas, né, e pedras. No segundo plano já fica um relevo de depressão, né, umas depressões com gramíneas. E logo o terceiro plano, as montanhas, tá? Deu para ver nitidamente. Aí no livro de vocês mostra nitidamente o primeiro plano de paisagem, que estão em evidência a água do mar e as embarcações. No segundo plano da paisagem predominam elementos culturais com a presença de uma pequena área urbanizada. No terceiro plano da paisagem predominam elementos naturais, com uma área de morro recoberta de mata, né? Nitidamente nós podemos ver aí a divisão, tá? Os planos, né, de uma paisagem, a organização dos elementos em uma paisagem, tá? Então, nós ficamos por aqui, até logo e realizem as atividades propostas.